crianças, na nossa aulinha de português. Continuamos no livro 2, tá? Antes de a tia explicar o texto de hoje, a tia vai dizer para vocês que tem as atividades para responder, tá? Da página que vocês irão ver na agenda, que a tia vai anotar, que é sobre tudo que a gente viu na unidade 7, tá? Agora estamos iniciando da unidade 8, que é para poder terminarmos esse livro, tá? Então, na unidade 8, além de vocês fazerem da unidade 7 aquela revisão de tudo que vocês viram, que era pra gente ter feito na aulinha passada, mas devido à falta de internet de tia não houve, como a gente faz na nossa salinha habitual. Então, ela vai para vocês responderem, tá? Que é uma revisão. E a tia vai explicar o texto, tá? Para vocês compreenderem. Que tem textos que a gente estuda que são histórias que divertem. E também são uma lição de vida. Então, a tia vai, vocês para acompanhar, podem pegar o livro e botar na página 74, tá? Que é esse daqui que a tia vai ler para vocês compreenderem bem direitinho. A história que você vai ouvir a seguir foi contada pela professora Kátia para os alunos dela. Essa história tem 2 personagens que vivem em ambientes diferentes. Um deles na cidade e o outro no campo. Será que há muita diferença das maneiras com que eles vivem? Observem todas as ilustrações que a tia está passando aqui, que você consegue imaginar e o que pode ter acontecido com esses personagens. Ouça a leitura que a tia vai fazer. O texto se chama O Rato da Cidade e o Rato do Campo. Certo ratinho da cidade resolveu banquetear um compadre que morava no mato e convidou-o para uma festinha, marcando lugar e hora. Veio o rato da roça e logo de entrada, muito se admirou do luxo do seu amigo. A mesa era um tapete oriental e os manjares eram coisa parafina, queijo do reino, presunto, pão de ló, mãe benta, tudo isso dentro de um salão cheio de quadros, estatuetas e grandes espelhos de moldura. Puseram-se a comer, no melhor da festa, porém ouvi-se um rumor na porta. O rato da cidade fugiu para o buraco, deixando o convidado de boca aberta. Não era nada, e o rato fujão voltou e prosseguiu o jantar, mas atento aos mínimos rumores da casa. Daí a pouco, novo barulhinho na porta e nova fugidinha do rato. O compadre da roça franziu o nariz. Sabe do que mais? Vou-me embora. Isto aqui é muito bom e bonito, mas não me serve. Muito melhor roer o meu grão de milho no sossego da minha toca do que me fartar de gulodices, caras com o coração, os pinotes e até logo. Então, a gente vê, né, compreende muito bem a diferença da vida do campo para a cidade. A história, ele relata sobre um ratinho que mora no campo e um ratinho que mora na cidade. Não é isso que ele relata desse jeitinho? A história que ele fala. O ratinho do campo, ele sentiu-se quando chega na casa do amigo muito feliz, tá?
Ele não ficou triste, ele não ficou com dúvida. Quando ele chegou lá, ele se sentiu muito feliz. Ele viu uma mesa com grande quantidade de alimentos, muito farta, tá? E óbvio que ele ia, né? No campo não tem tanto isso, então ele achou aquela mesa muito bonita, porque estava muito farta de alimentos, cheia de alimentos, tá? Só que sempre acontecia alguma coisa. Como acontecia alguma coisa, o ratinho da cidade, ele saía. Quando ele voltava, quando menos esperava, acontecia outro barulho, ele saía. Então, o autor, ele criou todos os fatos e acontecimentos pela imaginação dele, sabe? Nessa história, a gente vê as ordens em que os fatos vão acontecendo. Ele não aparece aquela história totalmente decifrada de tudo que acontece passinho por passinho. Não, ela vai desordenando. Então, o autor ele procura fazer tudo que vem na mente dele, tá? Nesse texto, né? Mas a gente vê que nesse texto ele criou 2 personagens, certo? Que esses 2 personagens são ratinhos, né? Ratinhos, um que mora no campo e outro que mora na cidade. E o rato do campo, ele chegou a preferir dizer no final da história que estaria preferindo comer o milho dele. Por quê? Porque apesar daquela mesa estar tão farta, tinha sempre coisa que o distraía e não tinha como eles se alimentarem direito. Porque o ratinho da cidade saía para ver o que era que estava acontecendo. Então, no momento que a gente vai comer, normalmente a gente diz que a gente precisa de sossego, de alimentar-se tranquilo, o qual não estava acontecendo com o ratinho da cidade. De maneira alguma. Ele ficava tão preocupado com o que estava acontecendo que qualquer barulhinho ele parava para ver o que acontecia. Porque isso é uma coisa natural dos ratinhos, né? A gente sabe que qualquer barulhinho ele foge logo. Então era o que acontecia com o rato da cidade. E eles não conseguiam fazer uma alimentação direito, apesar de ter uma mesa tão farta. Por isso que o ratinho do campo disse que preferia estar sim no sossego dele, ou seja, no campo, porque no campo era mais tranquilo. Então ele fazia a alimentação dele direito, ele conseguia se alimentar sem toda hora ter que parar para ver o que estava acontecendo. Então a gente vê que o autor, tá, criou uma história bem legalzinha sobre o ratinho do campo e da cidade, tá? A gente vê que todos os seres, querendo ou não, fazem parte da história, né? Assim como animais, objetos, seres humanos são personagens, né? Porque no momento que ele via o barulho, ele ia correr para ver o que estava acontecendo, né? Então, os personagens normalmente são criados pela imaginação, tá? Mas a gente pode dizer que a gente pode sim comparar com a gente. Como, tia? Normalmente, os autores eles utilizam animais para interpretar a vida que a gente vive, né? A gente vive numa correria tão grande na cidade que às vezes passamos despercebidos até por coisas que podem ser bem prazerosas, que deveriam ser bem prazerosas, como a nossa alimentação, né? Corremos, comemos muito rápido e tudo isso não está fazendo nada bem pra gente. Então o autor ele utiliza sim personagens que são ratinhos, comparando sim a vida da gente
da cidade com as pessoas do campo. Então a gente tem que vivenciar sim aqueles momentos mais prazerosos, né? Porque a hora da alimentação mesmo é uma hora que a gente deve degustar, comer tranquilamente, sem estar toda hora parando para resolver algo, porque isso nos torna um pouco, vamos dizer que não se torna tão prazeroso o quanto a alimentação da gente deveria ser, tá? Então, o autor, tá, que construiu o texto, que fez o texto para vocês verem, é Monteiro Lobato, tá? Ele é quem faz, ele gosta muito, ele é um dos criadores da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, né? De Narizinho, né? Ele conta aquelas historiazinhas. Então, foi ele também que criou essa historinha do rato da cidade e do rato do campo. E a historinha que ele cria, ele não cria narrando sequência direito, ele vai criando as coisas da cabeça dele e não sai uma ordem correta da história, certo? Então, acredito que vocês tenham entendido bem direitinho. Vocês também vão responder a atividade comigo, tá? Na salinha de aula virtual sobre o rato. Esse texto a gente vai responder na salinha virtual e você vai fazer a revisão de casa, tá? Que a tia vai passar a agenda, tá? E logo após terminar a nossa aulinha de aula virtual, tia, como sempre, posta a agenda para aqueles que não puderam comparecer na nossa salinha de aula virtual para fazer as páginas que foram feitas. Beijo e até daqui a pouco.